começa agora o nosso programa Tudo Posso, aqui pela Rede Família, todas as manhãs, com a sua companhia, sempre curtindo, sempre compartilhando conosco e aprendendo muito. E por falar em aprender, hoje você vai conhecer muito mais sobre drenagem linfática, quais são os benefícios e tudo que você pode tirar, sim, de proveito dessa técnica que é muito bacana e faz bem para a saúde. Também vai saber o que é síndrome de borderline. Você sabe o que é isso? Então fique ligadíssima para também aprender sobre esse assunto. Na nossa culinária, imagina só que tem salada de feijão fradinho com frango desfiado. É diferente, mas eu aposto que é muito bom e você não pode perder essa receita. Mas vamos falar sobre saúde, porque está havendo um descontrole em cirurgias bariátricas no país. 90% são desnecessárias. Em audiência pública na Comissão de Assuntos Sociais, foi discutido o risco da banalização das cirurgias bariátricas que visam o quê? A redução de peso. Os pacientes normalmente desconhecem que depois da cirurgia vão adquirir para sempre uma condição mórbida de má absorção de nutrientes. Nos quadros extremos, quando o paciente já atingiu a superobesidade, que é a obesidade mórbida, a cirurgia bariátrica é indicada. Mas eu recebo quem entende do assunto, né, em cirurgia bariátrica, Dr. Rogério Toledo Júnior. Bom dia, Dr. Rogério, prazer recebê-lo no nosso programa. Obrigado. Que bom. E falar de um assunto tão sério e que as pessoas meio que estão banalizando um pouquinho, não é isso? Eu acho que, e não sou eu, todos estão vendo que a facilidade com que se faz a cirurgia bariátrica. O valor não é tão alto, tipo 90%, mas é bastante elevado. Nós temos aqui, na verdade, é informar. Nosso dever como médico é informar as pessoas o que ela está esperando. Claro que tem alguns casos que a cirurgia bariátrica ela é mandatória, não tem jeito. Quando a indicação é precisa, ou você opera e no serviço público. Muitas pessoas morrem antes de serem operadas porque tem uma fila e essa fila é morosa. E que aí que realmente tinham a necessidade de serem operados. Agora as pessoas acham que é só operar que vai tirar aquele peso, que a cirurgia não tem consequência nenhuma, que interna num dia, vai embora 2 dias depois, é uns furinhos na barriga, não é corte, É o etc. tal do milagre, né? Que não existe. Emagrecer tem que fechar a boca. Eu tive falando né? Reeducação alimentar, simples. Exercício, né? O tratamento mais simples para se perder peso é saber o que está comendo. É difícil, mas o esforço é inverso ao prazer de engordar. Então você tem que saber exatamente o que você está comendo, porque amordaçar é fácil. Você pode amordaçar com cirurgias, ora reversíveis, ora não. Você pode usar balão intragástrico, ora sim, ora não. Mas amordaçar a boca seria o mais prático, só que é visível. E esse visível choca. Eu acho que as pessoas têm que se informar, uma segunda opinião. Elas têm que ler, têm que perguntar para as pessoas que foram operadas como é que foi isso, como é que é o processo, se vale a pena. A frase que eu mais escuto no consultório é: doutor, se eu comesse antes como eu como hoje, eu não teria operado. Então, as indicações realmente é para a obesidade mórbida. O que tem acontecido e o que não é recomendado, então, para que a gente possa fazer esse alerta para as pessoas? Várias pessoas têm ao seu lado casos de cirurgias que foram feitas e não tem aquele IMC expressivo, não tem aquela hipertensão ou diabetes chamada comorbidades presentes e etc. Vão fazer porque é prático. Eu operando, é mais rápido, né? Eu operando, eu posso comer de tudo. Mentira. Enquanto você é obeso, você é doente. Obeso operado é doente para sempre. Se você souber que lá na frente vai ter que cuidar de metabólitos, ferro, cálcio, etc. Vai ter que ter uma nutrição especial, vai ter que ter acompanhamento de nutrólogo, nutricionista, de exercício físico, de psicólogo, é multidisciplinar. Isso que nós falamos de não absorver os nutrientes, então é fato. Fato. Por quê, doutor? Porque, por exemplo, assim, o ferro ele é absorvido na parte do duodeno, que numa cirurgia, várias técnicas, ele é sempre afetado ou mais ou menos. Como você não absorve, de tempos em tempos, muitos pacientes têm que usar ferro intravenoso, porque não absorve via oral nem com alimentos. E aí segue uma cadeia imensa de coisas. Aí vai o cálcio, um monte de coisa. E as pessoas têm que saber, tipo assim, o quanto ela tem, o quanto ela vai perder. Se ela tiver indicação, ótimo, parabéns. Está bem operado, eu estou tranquilo. Agora, eu me sinto na obrigação de ajudar as pessoas a não decidir
mas sim, repito, serem alertadas para os problemas do pós-cirúrgico. Como é o pós-cirúrgico, então? Nossa, olha, em alguns casos é difícil. As pessoas, tipo assim, elas querem sair da cirurgia e já comer porque sabe que não vai engordar, mas não consegue lá comer. Perdem minutos e minutos e minutos para poder tomar um X de líquido até uma sopa e um caldo. Cada paciente tem que ser cuidado para saber que tipo de cirurgia que foi feito e a orientação de uma equipe multidisciplinar nesse pós-operatório. Ela vai sofrer, ela vai... Cria-se muitos casos, Sula, para você ter uma ideia, dependência, as pessoas se viciam em alguma coisa. Ou leite condensado, ou fumo, ou droga, ou álcool, porque ela depois da cirurgia? Porque ela fica em pânico, ela entra em desespero. E isso, eu não tenho esses números sobre esses vícios, mas isso é fato relatado. Então desencadeia até um processo psicológico. Mas sem dúvida. Né? Porque, tipo assim, eu tenho... você está numa roda social, por exemplo, e combina assim, vamos fazer... vamos num rodízio lá no domingo, por exemplo. A pessoa fala, só porque eu operei, você está me convidando agora, sabe? Então, ainda não participa mais socialmente de festas, não participa mais de reuniões, não vai mais querer sair, porque toda a relação social, com quase todas elas, envolve... leva alimentação. Exato. Seja ou bebida, ou comida. E se você não tem o controle, você, e se você não pode, começa a se isolar. E se você não pode, como é que fica isso? Então não é questão, é que esse processo da cirurgia é dramático. Quando bem indicado e bem cuidado, olha, a pessoa vai diminuir a pressão arterial, ela vai diminuir o diabetes, ela vai diminuir um monte de coisa. Mas quando é mal indicado, os problemas podem se multiplicar. E é esse nosso alerta e eu acho que isso tem que ser visto. E na verdade, então, o que tem acontecido é que existem pessoas que, que com uma dieta equilibrada, com outro tipo de tratamento conseguiria atingir o objetivo, mas quer acelerar o processo e aí existem consultórios que o médico libera, então, para poder autorizar essa cirurgia. Eu vou insistir que essa nossa informação aqui é um alerta. Eu acho que se as pessoas tiverem a capacidade de pesar o antes e o depois, elas vão decidir, bom, eu vou tentar mais uma vez. Está voltando agora uma aprovação lá do governo, as outras drogas que foram caçadas para tirar o apetite. A droga sozinha não faz milagre, a dieta sozinha não faz milagre. O exercício sozinho não faz milagre. Tudo é uma associação isso de coisas. É aquilo que a gente fala. Tem que consultar um ginecologista, tem que consultar um urologista, tem que saber o que vai ser feito. Também saber a parte hormonal, enfim, envolve um monte de detalhes. É muito complexo. Agora, tem que fazer os exames todos e ver qual profissional vai acompanhar em que área. Tem que ir atrás. Eu acho que se você tiver ciência do que está acontecendo, aí você vai poder pagar ou não. Mas mesmo assim, você tem que estar dentro dos critérios de elegibilidade para a cirurgia. Não adianta a pessoa falar assim, não vou tentar mais nada, mas eu quero ser operada. Como? Você preenche essas normas, aquilo que o Conselho Federal de Medicina falou que você tem que preencher, não, mas o amigo do amigo não é bem assim. Nós temos que tratar isso com seriedade, porque lá na ponta, o nosso gasto, o nosso cuidado, nosso custo vai ser muito maior. E as pessoas não merecem sofrer. E a chance de, depois de tudo isso, esse sofrimento, toda a pessoa voltar a ganhar peso? Vai depender de cada um. Existem casos, depende do paciente, depende do pós-operatório desse paciente, depende do tratamento do pós-operatório e depende da técnica cirúrgica utilizada. Há técnicas que isso é muito pouco provável. Né? Quando ela é desabsortiva muito importante, pode comer o dia inteiro que nada vai acontecer. Mas ela volta a engordar porque faltou para esse paciente, pensar magro antes da cirurgia. Como que é esse processo? Porque se pensa magro antes da cirurgia, consegue fazer uma dieta, não é? Sim. Se você conseguir pensar magro. Isso, a cirurgia em si, para você, quando você tem elegibilidade para ela, o sucesso, um dos fatores que indica sucesso lá na ponta, é que a pessoa comece a emagrecer antes de operar. Ela já está se preparando para o pós-operatório. Não é acender e apagar a luz, não. Hoje eu comi uma feijoada, amanhã eu vou tomar água. Não é assim. Você tem que já vir preparado para o pós-operatório, para não criar essas complicações todas. Né? Tipo assim, o que eu posso comer, vou exagerar, o que é doce, o que é álcool, o que é fumo, o que é droga, o que é remédio, o que é calmante e tal. Você tem que estar preparado. Quando você está preparado, a chance de sucesso é maior. Tá, e nos casos assim, que não são indicados, mas que o paciente
por alguma situação, consegue realizar a cirurgia. Aí as complicações vão acontecer Teoricamente sim, porque esse paciente não estava eleito para os critérios da cirurgia. Ele não estava com aquele peso acima de 40 IMC, ele não estava com complicação de hipertensão, ou de coração, ou do diabetes, por exemplo, ou articular. Ele não tinha esse processo todo. Então ele está antevendo que ele está se sacrificando, está se pondo a um procedimento cirúrgico de risco, de uma maneira não necessária. E essa cirurgia não é reversível, é diferente do balão? Algumas técnicas são, outras técnicas não. Né? Mas é tipo assim, a irreversibilidade, ela vai ser feita porque ela foi mal indicada. Ou o paciente não sabia o que estava acontecendo. Então, eu vou bater muito nisso. Se a pessoa tiver a informação, ela vai poder julgar. Tá, então qual é o caminho, né? Eu que estou em casa, estou assistindo e pensei, não, a solução é fazer uma cirurgia dessa. Qual o caminho para você ter a informação correta? O seu médico vai te dar essa indicação. Existe a Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica que regula esse processo. Né? Então, eles ali têm os indicados e não indicados, as técnicas autorizadas ou não autorizadas e tal. É uma segunda boa e vai indicar para você um profissional próximo lá de você. Ou qualquer outro médico que você tenha conhecimento. Eu faria duas coisas. Uma delas seria uma segunda opinião médica, mas a principal é falar com quem foi operado. Eu acho que essa pessoa pode te dar todas as informações de como foi, se eu estou bem, se eu não estou, se doeu, se não doeu, quanto tempo fiquei internado, não, se e de preferência sofre, até mais sofre. de uma pessoa que tenha sido operada, porque pode ser que o resultado para um tenha sido excelente, o outro não, assim, para você fácil. fazer Tá tão fácil, né, tá tão fácil encontrar quem foi operado, é só perguntar. Exatamente, é só ir buscar informação, né? Sempre. Não fazer a coisa no escuro e tomar a decisão sem estar com isso amadurecido. A gente aprende, eu vou dar um exemplo que vai caber talvez. Eu nasci nos anos 60. Nessa época, muitas pessoas operavam a amígdala. De repente, caiu em descaso isso. Eu não estou falando cientificamente, estou dando um exemplo. Todo mundo operava a amígdala, mesmo quem não precisava. Eu não precisei operar, mas fui no bando da família, mas só acabou falta ele, operando. Opera também. Mas se você não operasse a amígdala naquela época, você não podia jogar bolinha de gude ou empinar pipa, jogar bola lá na rua. Tinha que ser homem para sofrer uma cirurgia. E eu antevejo, fazendo um paralelo, que eu acho que a cirurgia bariátrica pode chegar a esse ponto. Se você tiver no ponto a necessidade ou não da cirurgia, e as pessoas tiverem informação de o que comer, sobre o que é dieta, o que é carboidrato, o que é proteína, o que é gordura, eu acho que fica fácil. Nosso maior problema é que a maior incidência do sobrepeso e obesidade nesse país é a classe C. E eles têm dificuldade porque o custo de uma alimentação saudável é mais elevado, então aumenta o custo social. Mas nós estamos tentando dar um jeito. Tem um site chamado obesidadenobrasil.com.br, repito, obesidadenobrasil.com.br, que você pode perguntar, você pode se informar, eu acho que você pode ter lá dados mundiais sobre o que é sobrepeso e obesidade. Estou deixando com vocês uns gráficos para te dizer que a obesidade aumenta em todas as classes sociais, todas as idades, com faixas etárias. Até por isso, a gente vê crianças hoje... Todas, e aumenta muito. O Brasil já está muito obeso. Temos que cuidar desse pessoal. Mas não é operando que eu vou tratar a obesidade, eu vou perpetuá-la. É reeducando. Reeducando e informando. Eu acho que o alerta está dado. As pessoas têm que tomar cuidado, não é aceitando passivamente. Tem que dizer, e depois? Como será o depois? Isso que nos importa. E principalmente avaliar o depois para ver se não é muito melhor um investimento de mudança de vida, mudança de hábitos, né? Mudança de comportamento, que aí sim vai trazer para você saúde de fato, né? De uma maneira natural e o que é melhor, né? A gente estava comentando aqui nos bastidores, o prazer depois de você se olhar no espelho, né? E ver que você conseguiu atingir o objetivo e principalmente não só por vaidade. A vaidade ajuda também porque ajuda nesse processo de você conseguir atingir o objetivo, mas principalmente por você falar, puxa, consegui e tenho saúde e vou usufruir disso com muito mais tranquilidade, né? Porque as consequências de um problema de saúde lá na frente também são muito ruins. A máquina humana é perfeita.
no meu conceito, a máquina humana é perfeita. Ela precisa de alguns discretos reparos. Ajustes. Discretos reparos. Mas nada além disso. Eu acho que a natureza é você saber metabolizar, a fisiologia é você poder comer, você poder metabolizar, você poder excretar, você poder desenvolver. Se você inverter essa história, eu não consigo fazer nenhuma receita de um pudim de leite condensado, nem um arroz com feijão. Tem que ter o tempo certo na hora certa. O alerta está dado. Depende das pessoas. A gente se coloca à disposição para perguntar, discutir, conversar e informar. Porque o alerta é a coisa, repito, é a coisa mais importante que existe. E a informação está dada, né? Cabe a você fazer a escolha e sempre, né? Optar pela melhor escolha, que a melhor escolha é a da saúde e das coisas que você tenha informação e conhecimento. Obrigada, doutor. Uma honra receber o nosso todo programa. meu. Obrigado pela oportunidade e que os seus telespectadores saibam que isso é a saúde do amanhã. Exatamente. Não operar hoje, você vai estar saudável amanhã junto com a gente. Com certeza. Obrigada. A gente faz um breve intervalo. No próximo bloco você vai saber os benefícios da drenagem linfática. A gente volta já.